Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui, como família, Senhor, como igreja, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprendermos, para sermos, Senhor, abençoados por Ti, Senhor, para sermos levados para perto de Ti, Senhor. Pai, eu peço que os nossos corações estejam abertos, que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor, que haja liberdade para o Teu agir, Senhor, que vidas sejam transformadas, que corações sejam impactados, Pai, que haja salvação, Senhor, que haja cura, que haja libertação, Pai. Nos deixa, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, nos deixa entender, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, essa semana eu tive pensando, meditando sobre Marta e Maria, muito motivado por uma canção que o Isaac ele cantou aqui no último domingo, e por algum motivo aquilo ficou falando no meu coração, sobre essas duas mulheres. E eu acabei sendo levado para um aspecto sobre elas, que às vezes não é muito comum, não é muito prático da gente estar ali pensando sobre isso diariamente. Ambas, elas amavam Jesus, ambas estavam ali felizes porque o mestre estava ali com elas e elas de alguma forma queriam aproveitar aquele momento o máximo possível. Porém, a atitude delas foram diferentes, Maria, vendo o mestre ali, ela aproveitou e falou: não, eu vou ficar aqui aos pés de Jesus, eu vou ficar próximo a Jesus. E Marta, a maneira dela, a sua maneira, ela optou por fazer serviços. Talvez fosse essa a linguagem de amor dela, E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas duas abordagens que as pessoas às vezes podem ter quando se fala que vai estar aos pés de Jesus. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas atitudes dessas duas irmãs, só para causar, eu não vou usar esse texto delas, Eu só vou ler o texto aqui rapidamente, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 39 até o 42. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E só comentando um pouco mais sobre isso. O que será que tem te ocupado a mente e o coração, que tem impedido você de ter a atitude de Maria? E às vezes a gente faz isso inconscientemente. Às vezes nós fazemos isso de uma forma muito natural. Estamos ocupados com muitas outras coisas boas, e nos esquecemos de estar ali aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, sendo tratado, Então, essa é só uma introduçãozinha sobre o que nós vamos falar hoje, E eu queria convidá-los para abrir as suas Bíblias no livro de Lucas,
capítulo 5. A gente vai ler os versículos 17 até o versículo 26. Lucas capítulo 5, versos 17 até o 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de amor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Jesus, ele, um pouco antes desse acontecimento, ele tinha feito uma série de milagres, né? Ele vinha fazendo alguns milagres ali, e esses milagres, eles obviamente ganhavam repercussão, né? Eles eram falados, comentados, de forma que muita gente começava a procurar saber onde Jesus estava, né? Para segui-lo, né? Buscando cura. E é interessante que nesse primeiro versículo que nós lemos, fala ali que o poder de Deus estava ali para curar sobre ele. E o foco de Jesus naquele momento não era realizar a cura. Jesus, ele estava ali para ensinar a palavra de Deus, né? Porém, né, os milagres aconteciam, né, os sinais aconteciam para que as pessoas pudessem ver e crer, né, para que as pessoas pudessem ter ali a sua curiosidade atiçada, vamos dizer assim, né? Então, assim, muita gente procurava eles, né? Na ocasião, Jesus estava dentro de uma casa, e você imagina ali que naquela época as casas não eram nenhuma mansão, né? Eram casas pequenas, casas apertadas muitas vezes. E o texto ele fala que quem estava ali dentro especificamente da casa eram os mestres da lei e os fariseus. Só gente fácil. E eu quero aqui só tirar um tabu da nossa mente. E nesse primeiro momento, eu peço que você se coloque dentro desse cenário, na figura do mestre da lei e do fariseu. Claro, não vou pedir para ninguém ficar aqui tentando julgar para ver se Jesus faz alguma falha não, tá? Só guarda essa posição no teu coração. Você está ali como alguém que estava disposto a julgar tudo que estava sendo dito, alguém que estava ali para criticar, né? E, acima de tudo, alguém que conhece muito bem a palavra de Deus. Alguém que entende a palavra de Deus, conhece a letra, mas tem uma certa dificuldade em viver. A palavra fala que essa plateia estava ali reunida aos pés de Jesus e eles estavam observando os milagres acontecendo. Claro, a Bíblia só relata alguns milagres, mas com certeza muitos outros milagres estavam acontecendo naquele lugar.
E estando Jesus ali ensinando, né? Eles tendo a oportunidade de ver o próprio Deus ali ensinando, eles estavam ali com a sua mente voltada para outro lugar. Eles estavam ali com a sua mente voltada para a religiosidade da letra. Eles estavam ali preocupados com os rituais, para ver se Jesus lavaria as mãos, se os discípulos iam comer ou não no sábado. Tinha muita coisa ocupando a cabeça deles. E é muito fácil a gente olhar daqui e julgá-los, né? Pô, como pode, né, ter um coração desse jeito, ver tantos milagres, ver tantas coisas acontecendo e ainda assim permanecer ocupado, permanecer com a mente ocupada pensando na letra. Será que eu e você não estamos ocupados demais pensando na religiosidade da letra? Pensando na forma do culto? Pensando, talvez, se aquilo que eu faço o que o fulano fez, de repente na minha concepção não cabe dentro do conceito cristão. Preocupado em julgar a maneira que o outro anda, a maneira que o outro vive, e está perdendo os milagres acontecendo ao redor, os sinais, as transformações, a vida acontecendo. Jesus tinha essa plateia diante dele. E nessa plateia, ele estava ali realizando seus milagres. Independente de você aceitar ou não, independente de você estar com a sua mente ocupada, inventando regras, procurando definir modos, meios, condutas, apesar de tudo isso, o poder de Deus, ele continua transformando vidas. O poder de Deus continua salvando. O poder de Deus continua edificando e continua salvando, levando para o céu. A pergunta é: se eu e você vamos continuar sendo essa mesma plateia de mestres da lei e fariseus, que estão ali com a cabeça ocupada em muitos afazeres, em muitas coisas boas até, e perdendo a parte boa, que como Maria escolheu, não será tirada de quem a escolheu. Eu vou fazer aqui uma análise muito fora da curva desse texto. Acho que já deu para perceber um pouco nesse primeiro texto que a gente está falando aqui. Mas espero que vocês estejam com o coração aberto, com o coração ensinável. Porque, de verdade, eu acredito que isso vai ser remédio para muitas vidas. Eu acredito que muitos corações vão ser transformados, né, e vão ser edificados. Basta você estar com o coração aberto. Tá? Ainda falando sobre esse tema aí dessa plateia difícil, a gente às vezes também faz esse mesmo papel dessa plateia, desses fariseus e mestres da lei, quando a gente fala sobre a graça de Deus. E aqui na capela nós falamos exaustivamente da graça. Nós somos uma igreja que tem a doutrina da graça muito bem fundada.
Mas, será que essa doutrina ela está realmente enraizada no teu coração? Será que ela realmente faz parte do teu dia a dia? Porque, por mais que nós ensinemos, a graça, ela não é algo natural ao homem. Ela não é uma resposta que vem instintivamente do homem. E, tendo isso em mente, a coisa mais comum de acontecer é que a gente acaba se pegando na nossa própria justiça. Nós queremos viver um evangelho, um cristianismo baseado em meritocracia. Porque isso acaba massageando o nosso ego, satisfaz a nossa justiça. Isso é um perigo para qualquer vida. Porque, inevitavelmente, nós seremos confrontados pela verdade da graça de Deus. E aí você está pensando, vai falar sobre perdoar o próximo, ou então dar a graça. Não. Eu vou falar sobre a condição de cada um de nós, que temos a dificuldade, às vezes, de se deixar receber essa graça de Deus. Já não foi uma, nem duas vezes, que em doutrinas, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós nos deparamos com pessoas que têm dificuldades em se deixar perdoar, que têm dificuldades em receber o perdão de Deus, não porque Deus não deu o perdão, mas porque dentro da mente, do coração dessa pessoa, é algo que a deixa desconfortável. E isso acaba afastando, isso acaba isolando a pessoa de receber efetivamente o perdão de Deus. Mentes ocupadas demais. Corações que não estão olhando para Jesus, mas estão se perdendo em si mesmos. Buscando satisfazer a sua própria condição, a sua própria justiça. Né? Então, falando sobre o nosso texto, primeira coisa que você precisa entender é qual o tipo de espectador, qual o tipo de plateia que você está sendo para Jesus. Quem você tem sido? Os mestres da lei e os fariseus? Ou outro personagem que nós vamos ver logo mais? Marta ou Maria? Então, tenha isso em mente. Analise a sua vida e pense nas tuas ações, nas suas respostas, naquilo que tem te preocupado, quando fala-se em relacionamento com Deus. O que tem te afastado? O que tem te ocupado? Amém? Versículos 18 e 19. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vamos mudar de personagem. Agora eu quero falar com você como se você fosse esses amigos. Esses homens ouviram falar que Jesus estava curando, que Jesus fazia milagres. E aí eles resolvem, vamos carregar aqui o Pedrinho, vamos colocar o Pedrinho aqui na maca dele, aqui, vamos carregar ele e vamos levar ele para até esse Jesus, né, para vamos ver se ele cura. E aí eles chegam e vê aquela multidão tentando entrar numa portinha estreita,
simplesmente para chegar até Jesus. E aí o que eles veem? Uma multidão enorme e eles com uma maca segurando um paralítico. Solução. A mais fácil possível. Vamos por cima. Aí eles resolvem subir no telhado com aquela maca, abrir um buraco nas telhas lá e descer o paralítico aos pés de Jesus. Tem um texto que eu queria ler com vocês, que está em Marcos capítulo 16, verso 15. Ele fala assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Instintivamente, aqueles amigos estavam fazendo isso. Uma pergunta. Só alguns de nós somos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura? Não. Somos todos nós. Porém, contudo, no entanto, entretanto, o que acontece muitas vezes é que nós vamos começar a olhar aquele amigo de trabalho, né, aquele conhecido que nós nos relacionamos às vezes na academia, enfim, círculos de amizades, e nós falamos assim, eu vou levar essa pessoa até Jesus, vou apresentar Jesus a essa pessoa. E aí, o tempo passa e a primeira coisa que nós notamos é que isso não é uma coisa tão fácil. Isso não é uma coisa tão simples. Existem barreiras, existem dificuldades, existem problemas. E pior, muitas vezes vai existir em nós mesmos vamos chamar de senso de justiça, né? Que fala assim, não quer, também não vou ficar insistindo. Ou então, você olha para a pessoa e fala assim, você é louco, vale a pena não. Quem nunca esteve lá? Quem nunca, às vezes, olhou para a dificuldade de se apresentar Jesus para alguém, o esforço que é necessário, o amor, o sacrifício que é exigido, e às vezes inconscientemente desiste. Acorda. Nós somos aqueles que são chamados para levar o paralítico até Jesus. Eu e você fomos chamados para carregar a maca, para subir a maca, para descer a maca e depois ser esquecido na história. Não havia promessa, não haviam certezas. Em momento algum, alguém falou assim, leva até Jesus que com certeza ele vai ser curado. Ainda assim, aqueles homens tiveram fé suficiente para fazer todo esse esforço e levar o paralítico bem diante de Jesus. Você é um desses amigos? Eu sou um desses amigos? O mundo está aleijado. O mundo está dormindo numa cama. E nós somos aqueles que foram chamados para carregar até Jesus. Saindo um pouco da curva agora. E quando eu e você somos aqueles que estão deitados, caídos, por causa de acusação, por causa de pecado,
por causa de tristeza, por causa de mágoa com fulano, ciclano. Ah, mas olhou feio para mim hoje. E quando nós precisamos levar a nós mesmos até Jesus. A multidão dos teus pensamentos tem impedido você de se carregar até Jesus? O que é que tem impedido você de estar aos pés de Jesus? Eu venho de uma denominação muito tradicional, legalista por vezes ao extremo, pelo menos era na época da minha juventude, há uns 2 anos atrás. E uma das grandes dificuldades que havia era o peso que era colocado sobre os ombros de todos aqueles que estavam ali. Culto de Santa Ceia, por exemplo, você ia para a igreja numa espécie de terrorismo psicológico. Mensagem mais comum ouvida no culto de Santa Ceia. Lembrando que era uma igreja tradicional. Então você tinha ali o grupo de jovens, o grupo das irmãs, tinha o coral, a banda, né? Banda de música. E a frase que era mais comum se ouvir numa Santa Ceia, que você tinha certeza que você ia ouvir, não era que o sacrifício de Jesus foi extraordinário, enfim, não era nada do tipo. Era assim, num tom de voz muito mais eloquente, é claro. Deus está me revelando que ali no grupo de jovens tem alguém em pecado. Quem nunca pecou? Inocente, né? Você já é, meu Deus, é comigo. A casa caiu. Não vou tomar Santa Ceia hoje. Mas era isso que ficava no coração. E infelizmente, isso é o padrão de pensamento de muitos cristãos. Você escolhe viver uma vida se julgando indigno, como é, da graça de Deus, e se esquece que a graça de Deus é graça porque não é merecida. E aí você fica ouvindo isso, deixando a sua mente ser ocupada por esse peso, e você fala assim: Jesus jamais vai receber alguém como eu. Eu não tenho a cara de pau de ir para a igreja desse jeito. O que tem te impedido de estar aos pés de Jesus? Liberte-se disso. Pule sobre essa multidão, suba o telhado e desça a sua maca até Jesus. Não há nada além disso. É simplesmente você ir até Jesus. Ponto. Você não precisa cumprir nenhum ritual. Você não precisa pagar alguma penitência. Você não precisa ir nas suas redes sociais escrever que pecou e está arrependido. Você precisa ir aos pés de Jesus. Não deixe que nada te impeça de estar aos pés de Jesus. Amém, igreja? Espera aí que saiu. Aqui, voltou. Versículos 20 ao 24. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O paralítico estava lá, deitado na cama, como ele sempre esteve. E de repente foi colocado aos pés de Jesus. O que a plateia estava esperando? Que aquele homem fosse julgado por seus pecados. Parênteses, naquela época, um aleijado, um surdo, um cego, provavelmente estava nessa condição porque era pecador ou os pais pecaram de alguma forma. Ah, certeza. Absoluta. Ou seja, aos olhos de toda aquela sociedade, aos olhos principalmente dos fariseus e do mestre da lei, aquele homem era um impuro, um pecador que tinha se colocado na frente de Jesus. E às vezes eu e você nos colocamos como esse impuro, esse pecador que é colocado à frente de Jesus e que vai receber uma lapada. Que vai receber um julgamento, que vai ser chutado da presença de Jesus. A nossa expectativa é que Jesus se vire para o paralítico e pergunte: fala, o que você fez? Conta, aqui na frente de todo mundo. Você não tem vergonha na cara? Ainda tem a cara de pau de vir até mim? Essa é a expectativa do nosso ego. Essa é a expectativa da minha justiça, da tua justiça, da justiça da sociedade, que espera que a meritocracia vença, que somente os bons têm o direito de estar aos pés de Jesus. No entanto, quando ele chega e é colocado na frente de Jesus, Jesus não olhou para o pecado. Jesus não olhou para a condição dele de paralítico. Jesus não olhou para a multidão nem a expectativa que estava ao redor dele. Jesus olhou a fé daqueles homens. Jesus olhou para a fé daqueles homens. Uau! Significa que você só precisa crer. Você só precisa ser um desses malucos que falou assim: eu vou levar lá, mas não tem garantia, eu vou levar. Tudo que você precisa é crer. É crer que em Jesus você vai ser aceito, que em Jesus você vai ser amado, que em Jesus você vai alcançar salvação, redenção, perdão, justificação, transformação, libertação e vida eterna. Ah, mas eu fiz isso. Não interessa. Você só precisa crer. A fé daqueles homens, e é engraçado, não foi nem a fé do paralítico. Foi a fé daqueles homens. Atraiu a atenção de Jesus, ele olhou e falou assim: teus pecados estão perdoados. Prova de que ele não estava nem aí para a condição do paralítico. O que uma pessoa normal diria? No mínimo, se eu tivesse poder, levanta e anda. Jesus fala assim: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ele estava olhando a condição de aquele homem precisar de salvação. Ele viu e amou.
Hoje Jesus olha para mim e para você e ama. Ama, nos aceita e nos quer aos seus pés. Nos quer junto a Ele. E aí, o Walter escolhe ficar longe. Aí você escolhe ficar longe. Você escolhe usar a sua condição, o seu pecado, a sua situação, os seus pensamentos, aquilo que você acha de você mesmo, como desculpa para ficar longe da graça de Deus. E no momento que você faz isso, você só está dizendo uma coisa, que você não conhece a Deus. Que você nunca teve um relacionamento com Jesus. Porque se colocar fora da graça de Deus é não conhecer a Deus. E olha que eu estou falando que você está se colocando, não que Deus te colocou fora da graça dele. Você, com seus julgamentos, com seus pensamentos, estão escolhendo ficar envolvidos em muitas outras coisas, buscando, quando eu for uma pessoa melhor, eu chego perto de Jesus. Boa sorte. Eu prefiro continuar maltrapilho e mequetrefe como sou, aos pés de Jesus, confiando na graça. Fundamento muito mais sólido. O paralítico ele estava ali, somente olhando e observando. Jesus já tinha dito que os pecados estavam perdoados, só que Jesus sabia o que se passava na mente da galera. E ele fala assim: por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer? O pecado está perdoado ou levanta e anda? É isso? Essa é a dúvida? Tá bom, levanta aí, pega a tua cama e anda. Novamente, Jesus não pergunta nada. Não interessa o tamanho do teu pecado. Não interessa o quanto as pessoas dizem que você não presta. Não interessa o que você pensa de si mesmo. Interessa Jesus. E Jesus quebra todas essas expectativas e fala: para você saber que eu tenho poder para fazer isso, perdoar pecados e também curar, eu falo, tá bom, levanta, pega a tua cama e anda. Mudando de personagem, agora você é o paralítico. Você ouviu para se levantar, pegar a sua cama e anda. O que bonito faz? Mas eu sou paralítico, não posso andar. Santa paciência, como diria Fátima. Meu irmão, levanta, pega a tua cama e anda. Vamos, tem mais gente para ser curada, bora. E é isso, pega a sua cama, levanta. Aí a gente ouve uma ordem dessa, vinda do mestre, e a gente escolhe ficar falando assim: mas eu fiz aquilo, eu pensei isso, e quando acontece tal coisa comigo, eu ajo dessa maneira, e que não sei o quê. Se coloca fora da graça de Deus. O que tem ocupado o teu pensamento para te deixar tão distante dos pés de Jesus? O que tem te afastado? O que está te isolando da graça de Deus? Seja Maria. Não seja uma Marta. Aquele homem, ele teve agarrado com seus problemas durante a vida toda dele.
sem poder se movimentar, situações, falta de recursos, enfim, dependência. E ele podia muito bem ter dado ouvidos a essas circunstâncias inúmeras que cercavam a cabeça dele e ter permanecido naquela maca. Mas ele ouviu a voz do mestre. Pegou a sua maca, pegou as suas coisinhas, se levantou. Pernas para que te quero. Foi para casa, foi louvando, foi exaltando o nome de Deus. Seja livre. Estar em Jesus é estar em liberdade, é experimentar a verdadeira liberdade. Versículos 25 a 26. Estou terminando já, gente, fica calmo. 25 a 26. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Nós somos chamados para ser testemunhos vivos da graça de Deus. E como você e eu podemos ser testemunhos vivos da graça de Deus, se a graça de Deus não é manifesta na nossa vida, ou se nós não deixamos que a graça de Deus seja vista na nossa vida? A gente prefere viver uma vida de cristianismo no qual a gente passa a ideia para a multidão de que nós somos bons, que somos pessoas de bom caráter, que somos justos, santos. E a graça de Deus nunca é vista. Quando na verdade nós devíamos ser vistos como aqueles que estavam deitados por causa de muitos pecados. E hoje andam na luz por causa da graça de Deus. Porque aí o mundo ia ver a graça de Deus manifesta na minha e na tua vida, e ia ficar falando assim: nossa, eu vi uma coisa extraordinária. Viu fulana? Agora é crente. Não, mas vai lá ver, ó. Olha o testemunho dela, como ela está andando agora. Agora você chega perto dela, você sente paz. Ia deixar todo mundo como? Ó, de boca aberta. Meu Deus! Manifeste a graça de Deus, deixa a graça de Deus aparecer. Não tenha vergonha de assumir que você é uma pessoa que necessita da graça de Deus. E que a graça de Deus trabalha todos os dias na tua vida. Deixa de querer parecer santo. Ao invés disso, pareça-se com alguém que foi perdoado. Com alguém que foi buscado lá do lamaçal do pecado. Com alguém que estava morto, mas agora vive. Como alguém que está aos pés de Jesus. Seja esse testemunho. Seja Maria. Seja os amigos do paralítico. Seja o paralítico que obedece. Seja o paralítico que deixa todo mundo atônito. Esse é o nosso chamado. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Para isso, estamos aqui. Se você não conhece essa graça,
Se você nunca esteve aos pés desse Jesus, se você quer hoje estar aos pés de Jesus novamente, esse é o dia aceitável. Hoje, o Senhor Jesus está te chamando. Venha para os meus pés, venha para perto de mim. Pare de estar longe, pare de se excluir, pare de usar a sua maca como uma desculpa, as suas limitações, as suas condições, os seus pensamentos intrusivos. Simplesmente se deixe ser baixado e jogado aos pés do Mestre. Se você hoje precisa estar lá, eu queria te chamar para você curvar a sua cabeça onde você está. Se você não conhece a Jesus, se você quer conhecer essa graça, quer ter esse relacionamento com o Mestre e experimentar, viver o que é essa graça que é verdadeira. Eu peço que todos agora se coloquem de pé. E se você quiser ser essa pessoa que se relaciona com o Mestre, simplesmente faça um sinal com a sua mão e depois nós vamos fazer uma oração com você ao final do culto. Ou então nos procure, Pastor Celso, a mim, o André. A gente vai poder te ajudar a conhecer essa graça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque fomos alcançados, Senhor, porque fomos transformados, porque fomos tirados, Senhor, daquele lamaçal de pecado, Senhor. Porque hoje nós somos lembrados, Senhor, que precisamos estar aos seus pés. Hoje somos lembrados, Senhor, que Tu és um Deus que é acessível, um Deus que está disposto e que busca, Senhor, se relacionar, Senhor, comigo, com cada um de nós. E eu peço, Senhor, que essa vontade, Senhor, esse desejo de estar aos Teus pés, Senhor, seja algo que queime, Senhor, em nossos corações todos os dias. Não nos deixe esquecer, Senhor, dessa graça. Não nos deixe, Senhor, esquecer esse poder que é maior do que tudo. Esse amor que vence a morte, esse amor que tira, Senhor, da condenação e leva até a liberdade, Senhor, a justificação, a redenção e a salvação. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, Senhor, não somos dignos e jamais seremos. Mas essa graça, Senhor, essa graça nos alcança. Essa graça nos transforma, Senhor, nos muda, Senhor, nos faz viver, Deus. E por isso nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome e declaramos que Tu és um Deus que é sobre todas as coisas, Senhor. Que não existe, Senhor, pecado maior do que o Teu amor, maior do que a Tua graça, Senhor. E que Teu nome é sobre todo nome, Senhor. E hoje, Senhor, te louvamos e bendizemos porque podemos estar na Tua presença, podemos chegar aos Teus pés. Temos liberdade para te chamar de Pai e para experimentar e viver essa graça, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que Tu és o Deus que nos recebe, o Deus que nos ama, Senhor. E por isso nós te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus.